Parte 1. Abordagens. Por uma história prazerosa e consequente. Jaime Pinsky e Carla Bassanese Pinsky. O problema. As grandes mudanças políticas e econômicas ocorridas no final do século XX causaram muita perplexidade entre professores e estudantes de história em geral, criando, em certos círculos, atitudes de ceticismo com relação ao próprio conhecimento histórico, o valor do ensino de história nas escolas e seu potencial transformador. Por outro lado, diante da difusão das novas tecnologias globais, questiona-se e até duvida-se da eficácia educacional dos livros, considerados com frequência um meio de comunicação desinteressante e obsoleto, da utilidade dos professores como agentes de ensino, tidos como comunicadores inábeis e incompetentes, e das propostas curriculares ligadas à realidade nacional e local, vistas como inadequadas e ultrapassadas. Procurando acompanhar as mudanças, os novos tempos, muitos professores acabaram comprando a ideia de que tudo que não é muito veloz é chato. Na sala de aula, o pensamento analítico é substituído por achismos. Alunos trocam a investigação bibliográfica por informações superficiais dos sites de pesquisa pasteurizados. Vídeos são usados para substituir, e não complementar, livros. E o passado, visto como algo passado, portanto superado, tem tanto interesse quanto o jornal do dia anterior. Em resposta às decepções com o socialismo, seja real, seja idealizado, e o avanço sem grandes obstáculos da ideologia neoliberal, o desencanto com qualquer projeto ideológico que contemple um comprometimento com a diminuição das desigualdades sociais e os valores humanistas parece tomar conta de grande parte dos profissionais ocupados com ensino e aprendizagem, particularmente na área da história. Nos meios mais inquietos dos anos 60 e 70, acreditava-se que as convicções políticas bastavam para fornecer todas as respostas e nortear as práticas do ensino. Não havia por que perder tempo com investigações cansativas e análise de situações concretas, pois em qualquer período da história e em qualquer latitude do planeta era possível identificar os bons e os maus, quem era o nosso e quem era deles. Crítica e política, em estrito senso, valiam mais do que o estudo. Hoje, tais proposituras estão superadas e temos consciência de que pagamos todos muito caro pela nossa leviandade. O conteúdo da disciplina foi deixado de lado, erudição foi considerada coisa de snobs e a leitura da história foi duramente prejudicada por tal simplismo. Hoje se sabe que estudar história, interpretá-la, ensiná-la, não é tão fácil como parecia, um instrumento de propaganda ideológica ou revolução. Porém, no lugar da utopia abandonada parece ter ficado um vazio. Tudo bem, acusamos a pancada que recebemos com o fim de certas utopias e a aparente vitória de um modelo de mundo voltado para o consumismo desenfreado. A existência de uma única potência hegemônica, o comprometimento de modelos teóricos tidos como catecismo para muitos, mas, após o atordoamento inicial, não podemos correr o perigo de, junto com a água do banho, jogar fora também o bebê, abandonando, juntamente com as utopias ultrapassadas, o idealismo do educador e a utopia da mudança, descartando toda leitura junto com os materiais didáticos ineficazes e apostando todas as fichas da redenção dos computadores e audiovisuais de qualidade discutível, atirando na mesma lata de lixo do conteúdo ensinado o dogmatismo simplista do marxismo ortodoxo e a noção do processo histórico ou a concepção de seres humanos como sujeitos da história. O grande desafio que se apresenta nesse novo milênio é adequar nosso olhar às exigências do mundo real, sem sermos sugados pela onda neoliberal que parece estar empolgando corações e mentes. É preciso, nesse momento, mostrar que é possível desenvolver uma prática de ensino de história adequada aos novos tempos e alunos, rica de conteúdo, socialmente responsável e sem ingenuidade ou nostalgia.
Historiador, professor sem utopia, é cronista, e sem conteúdo, nem cronista pode ser. A favor do conhecimento humanista. Ao mesmo tempo em que condenam no discurso o pragmatismo e o materialismo dos novos tempos, as escolas parecem ter esquecido a sua parcela de responsabilidade na formação humanista dos alunos. Como estabelecer contrapesos ao materialismo irresponsável da sociedade, tendo como meta apenas a preparação de máquinas para responder perguntas no vestibular? Ao substituir aulas de história, drasticamente reduzidas nas escolas, por disciplinas mais práticas e mais úteis, como computação ou gramática normativa, por exemplo, abre-se mão de um instrumento precioso para a formação integral do aluno. Queiram ou não, é impossível negar a importância sempre atual do ensino de história. Nas palavras do historiador Eric Hobsbawm, ser membro da comunidade humana é situar-se com relação ao seu passado. Passado este que é uma dimensão permanente da consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e padrões da sociedade. A história é referência. É preciso, portanto, que seja bem ensinada. Que relevantes mudanças vêm ocorrendo na área de história, o historiador está sendo cada vez mais valorizado. As pesquisas dão conta de objetos cada vez mais amplos. A informática e a internet facilitam imensamente a parte mecânica do trabalho de investigação. Profissionais são chamados para explicar um mundo na mídia. Historiadores são convidados para trabalhar com planejamento urbano, com projetos turísticos, como consultores editoriais e empresariais. Certos livros de história tornam-se best-sellers, novelas e filmes. Alcançam um grande sucesso de público. Muitas escolas parecem caminhar na contramão da história, em todos os sentidos. A contramão é perceptível principalmente no ensino médio de certas escolas, nas quais se percebe um perigoso movimento que, no limite, tende a substituir o ensino de história por outra disciplina, algo que, com boa vontade, poderíamos chamar de realidade mundial. Muitos professores abandonam tudo o que aconteceu antes do século XIX, alegando não ter sido possível dar tudo, daí terem que se concentrar no passado mais próximo em detrimento do remoto. Claro que uma parte da responsabilidade disso cabe aos diretores, aos pais e à sociedade de consumo, que exercem pressão sobre o que deve ser dado ou não deve ser dado na sala de aula. Não pouparíamos, contudo, muitos colegas que, equivocadamente, em nome de um ensino crítico, acabam alienando seus próprios alunos, ao não lhes dar oportunidade de adquirir uma visão mais abrangente da história. Assim, nada de processo civilizatório, nada de monoteísmo ético dos hebreus, base do cristianismo, nada de filósofos gregos, base do pensamento ocidental, nada de direito romano, base do nosso, nada da Europa medieval, de renascentismo, de mercantilismo, de descobrimentos, nada de Bach, Mozart, de Dante, de Camões. Parece que nós nos conformamos mesmo em abrir mão do conhecimento e da formação em troca de míseras informações. E mais grave, desistimos de, ao menos, nos aproximar do patrimônio cultural da humanidade. E qual é o papel do professor se não estabelecer uma articulação entre o patrimônio cultural da humanidade e o universo cultural do aluno? Ora, a presença do homem civilizado nesse planeta tem poucos milhares de anos e tem causado terríveis males. Destruímos sem dó a natureza, submetemos os mais fracos, matamos por atacado e a varejo, deixamos 1/3 da população mundial com fome, queimamos índios e por aí era fora. Mas nossa presença não foi escrita apenas com sangue. Escrevemos poesia sublime, teatro envolvente e romances maravilhosos. Criamos deuses e categorias de pensamento complexos para compreender o que nos cerca. O professor de história não pode ficar preso apenas a modos de produção e de opressão, embora isso seja fundamental, mas pode e deve mostrar que, graças à cultura que nós, membros de uma espécie humana, produzimos, temos tido talento para nos vestir mais adequadamente que os ursos, construir casas melhores que o João de Barro, combater com mais eficácia que o tigre, embora cada um de nós, seres humanos, tenha vindo ao mundo desprovido de
pelos espessos bicos dirigentes e garras poderosas. Cada estudante precisa se perceber de fato como sujeito histórico, e isso só se consegue quando ele dá conta dos esforços que nossos antepassados fizeram para chegarmos ao estágio civilizatório no qual nos encontramos. Para o mal, mas também para o bem, afinal de contas, humanizar o homem é percebê-lo em sua organização social de produção, mas também no conteúdo específico dessa produção. E, para o momento específico em que vivemos, no começo do século XXI, isso é particularmente importante. Para entender ainda melhor a importância das humanidades nos dias de hoje, é preciso ter bem claro que devemos estar preparados para ocupar um espaço na sociedade globalizada, sob o risco de sermos sufocados por ela. A percepção do conjunto de movimentos que estão sendo executados no mundo exige, por parte dos nossos jovens, uma cultura que vá além da técnica, portanto, história neles. No Brasil, diante do panorama atual, só uma educação de qualidade que tenha o ser humano em suas relações como eixo central pode nos fazer, como nação, dar o salto qualitativo a que tanto aspiramos por meio da qualificação dos nossos jovens. Um país cuja população não sabe ler, que, quando sabe, lê pouco, e quando finalmente lê, pouco entende, segundo as constatações insuspeitas de um órgão da própria ONU, segundo a constatação insuspeita de um órgão da ONU, não tem muitas chances, no mundo competitivo e exigente, de qualificação de sua força de trabalho. A mais, a era da comunicação e serviços em que estamos prestes a viver tende a substituir a força física pela sutileza e pela educação formal. Os países que não agirem a favor da história ficarão fadados a distanciar cada vez mais daqueles outros, ricos ou não, que colocam a história e a educação e a cultura, incluindo a própria história, como prioridade real. O papel do professor na história. É necessário, portanto, que o ensino de história seja valorizado e que os professores dessa disciplina conscientizem-se de sua responsabilidade social perante os alunos, preocupando-se em ajudá-los a compreender e, esperamos, a melhorar o mundo em que vivem. Para isso, é bom não confundir informação com educação. Para a informação estão aí bem à mão jornais, revistas, televisão, cinema e internet. Sem dúvida que a informação chega pela mídia, mas só se transforma em conhecimento quando devidamente organizada. E confundir informação com conhecimento tem sido um dos grandes problemas da nossa educação, exatamente porque a informação chega aos borbotões, por todos os lados e sentidos, e se torna mais importante o papel do bom professor. O professor mal preparado e desmotivado não consegue dar boas aulas nem com os melhores livros. Ao passo que um bom professor pode até aproveitar-se de um livro com falhas para corrigi-las e desenvolver o velho e bom espírito crítico entre seus alunos. Mais do que o livro, o professor precisa ter conteúdo, cultura. Até um pouco de erudição não faz mal algum. Sem estudar e saber a matéria, não pode haver ensino. É inadmissível um professor que quase não lê. Se o tempo é curto, se as condições de trabalho são precárias, se o salário é baixo, se o Estado não cumpre sua parte, discuta-se tudo isso nas esferas competentes e lute-se para melhorar a situação dos docentes, em vez de usar isso tudo como desculpa para a falta de empenho pessoal em adquirir conhecimento, entrando em contato com uma bibliografia atualizada, conhecer novas linhas de pensamento e discutir com os colegas estratégias para melhorar, operacionalizar nas salas de aula o patrimônio cultural e histórico. Afinal, se o professor é um elemento que estabelece a intermediação entre o patrimônio cultural da humanidade e a cultura do educando, é necessário que ele conheça de forma possível tanto quanto o outro.
O professor precisa conhecer as bases da nossa cultura, as formações de organização das sociedades humanas, a evolução das civilizações, as cidades-estados da antiguidade, a Revolução Francesa, a escravidão no Brasil, o desenvolvimento do capitalismo, os movimentos sociais, as condições de vida da população no passado, sua cultura material e suas ideias, a música de Beethoven, o cinema de Charles Chaplin, a literatura de Machado de Assis e por aí vai. Noutras palavras, cada professor precisa necessariamente ter um conhecimento sólido do patrimônio cultural da humanidade. Por outro lado, isso não terá nenhum valor operacional se ele não conhecer o universo sociocultural específico de seu educando, sua maneira de falar, seus valores, suas aspirações. A partir desses dois universos culturais é que o professor realiza o seu trabalho, em linguagem acessível aos alunos. Diga-se de passagem que linguagem acessível não é sinônimo de banalização. Nessas considerações, é preciso que o professor tenha claro o que e como ensinar. Pela volta do conteúdo nas aulas de histórias. O passado deve ser interrogado a partir de questões que nos inquietam no presente. Caso contrário, estudá-lo fica sem sentido. Portanto, as aulas de história serão muito melhores se conseguirem estabelecer um duplo compromisso com o passado e o presente. Compromisso com o presente não significa, contudo, pressentismo vulgar, ou seja, tentar encontrar no passado justificativa para atitudes, valores e ideologias praticadas no presente. Hitler queria provar pelo passado a existência de uma raça ariana superior às demais. Significa tomar como referência questões sociais e culturais, assim como problemáticas humanas que fazem parte da nossa vida. Temas como desigualdades sociais, raciais, sexuais, diferenças culturais, problemas materiais e inquietação relacionadas a como interpretar o mundo, lidar com a morte, organizar a sociedade, estabelecer limites sociais, mudar esses limites, contestar a ordem, consolidar instituições, preservar tradições, realizar rupturas e assim vai. Compromisso com o passado não significa estudar o passado pelo passado, apaixonar-se pelo objeto de pesquisa por ser a nossa pesquisa, sem pensar no que a humanidade pode ser beneficiada com isso. Compromisso com o passado é pesquisar com seriedade, basear-se nos fatos históricos, não distorcer o acontecido como se fosse uma massa amorfa à disposição da fantasia de seu manipulador. Sem o respeito ao acontecimento, a história vira ficção. Interpretar não pode ser confundido com inventar, e isso vale tanto para os fatos como para os processos. Um anacrônico modo de produção feudal, pois segundo o modelo deveria haver algo entre o escravismo e o capitalismo. Afirmações baseadas apenas em filiações ideológicas são no mínimo desprezíveis, podendo tornar-se perigosas quando, além de não verdadeiras, acabam se tornando veículos do preconceito e da segregação. É o caso de, por exemplo, verdades como os índios não são bons trabalhadores, as mulheres são inferiores, os jovens são sempre revolucionários, o Holocausto não ocorreu, ou o Brasil é o país pacífico, e assim por diante. Além disso, além dessas questões estruturais, há alguns vícios muito disseminados que contribuem para a queda da qualidade do ensino de história, mas que afetam de forma particular as aulas de história. Um deles é o hábito frequente de nossas universidades, mas já popular em muitas escolas do ensino médio, da crítica sem base. Antes de entender um texto, uma questão, uma conjuntura, professores e alunos já lançam a crítica. Ela já está na ponta da língua, ou seja, precede a compreensão da complexidade do fenômeno histórico. Tal autor está superado, dizem alunos e professores que nunca se deram ao luxo de lê-los, mas se permitem julgamentos definitivos com base em algo ouvido em um corredor ou lido às pressas em uma página de uma revista semanal de informações. Defendemos, pois, a volta do conteúdo às salas de aula, da seriedade e do óbvio. A tentativa de interpretação deve necessariamente ser precedida pelo entendimento do texto.
Outra tendência é a supervalorização do desconstrutivismo. Não que a desconstrução não tenha sido um avanço importante. O entendimento da motivação dos discursos e de seu papel instaurador, a compreensão dos jogos de poder envolvidos na elaboração das versões em torno dos fatos históricos, a análise do discurso, o montante de argumentos podem ser perfeitamente utilizados como instrumentos de análise histórica e ocupam hoje boa parte das pesquisas acadêmicas. Porém, como proposta de ensino, o desconstrutivismo deve ser utilizado com cautela. Mesmo que o professor tenha um grande domínio da versão e dos discursos em jogo e esteja familiarizado com as operações desconstrutivistas, só a desconstrução não basta. Além do vazio provocado, deixa um gostinho de insatisfação e niilismo no ar. No limite, supervaloriza o relativismo e tira o poder de ação das mãos dos sujeitos históricos. É preciso que os alunos tenham acesso a algum conteúdo histórico e que entendam sua contextualização. Além de tudo, um aviso aos desconstrutivistas pelo amor ao novo: essa história de relativismo está ficando fora de moda. Um modo mais construtivo, sem trocadilhos, seria adotar como postura de ensino, que se quer crítico, a estratégia de abordar a história a partir de questões, temas e conceitos. Quais seriam as questões relevantes que podem ser feitas ao presente e, por extensão, ao passado? Qual a relevância dos recortes temáticos tradicionais novos feitos pela historiografia? Quais os conceitos importantes a serem discutidos com os alunos? Tendo respostas mais ou menos claras sobre esses assuntos, o professor poderá despertar o interesse dos alunos, demonstrando a atualidade de coisas tão cronologicamente remotas quanto a situação das mulheres na Idade Média, a insatisfação dos plebeus de Roma, a insatisfação dos plebeus na Roma Antiga ou as aspirações ambíguas dos burgueses no século XVIII. Capacitar os estudantes no sentido de perceberem a historicidade de conceitos como democracia, cidadania, beleza e como porque mudam muito ao longo do tempo. Práticas como a manifestação da religiosidade afetiva e sexualidade, ideias como a inferioridade racial, cultural e moral, fazer com que os alunos não só reconheçam preconceitos, mas compreendam seu desenvolvimento e mecanismos de atuação, para poder criticá-los com base em argumentos mais sólidos. Demonstrar com clareza certos usos e abusos da história, perpetrados por grupos políticos, nações e facções, adversários de um Estado nacional, são frequentemente apresentados nos manuais escolares como inimigos da pátria, revolucionários como traidores, minorias como gente não patriota e assim por diante. Possibilitar a crítica do dogmatismo e verdades absolutas, possibilitar a crítica dos dogmatismos e verdades absolutas com base no reconhecimento da história de situações e formas de pensamento. Talvez não seja o caso de entender as razões dos leões que devoram cristãos nas arenas romanas, mas pelo menos dos hereges que foram massacrados impiedosamente pela Igreja Católica. E quais seriam as abordagens mais adequadas à prática de ensino de história em sala de aula? Uma questão de abordagem. Tendo como paradigma o ensino de história simplificador e esquemático de algumas décadas atrás, criou-se um certo mal-estar com relação à história social, apoiada na concepção materialista da história. Coloca-se no mesmo saco os vulgarizadores que buscam o econômico em tudo e os historiadores de porte de um Eric Hobsbawm. Ora, é muito difícil fazer boa história sem ter noção do processo. A ideia do dever histórico, a percepção dos modos de vida e cultura material, o conhecimento das relações sociais e a apreensão da complexa e imbricada dialética que se estabelece entre determinações históricas e ação humana. Por outro lado, não há por que não dar
conta dos novos objetivos e abordagens que o método histórico incorporou nos últimos anos, em que, tendo como destaque o quadro cultural, estudam-se aspectos mais íntimos, como a vida privada e as dimensões da experiência humana ligadas à sexualidade, aos costumes, aos afetos e às crenças. Assim, não vemos uma incompatibilidade entre a história social e a história das mentalidades do cotidiano. Na verdade, as duas abordagens não apenas não se opõem necessariamente, como se complementam. A abordagem da corrente histórica social busca a percepção das relações sociais, do papel histórico dos indivíduos e dos limites e possibilidades de cada contexto e processo histórico. A das mentalidades privilegia cortes temáticos. Frequentemente, a primeira busca a floresta, a segunda a árvore. Uma, o telescópio, a outra, o microscópio. Bem utilizados, ambos os procedimentos são recomendáveis. Se trabalhados de forma integrada, chega-se ao melhor dos mundos. Olha-se a partir de diferentes pontos de vista. Além disso, por meio desses olhares, poderá o professor reaproximar o aluno do estudo de história e, quem sabe, explorar muitas das possibilidades que o contato com nossa disciplina permite, inclusive a de nos percebermos, de fato, como sujeitos históricos, por mais batida que a fórmula se apresente. O potencial transformador do ensino de história. É este um assunto que provoca protestos indignados ou aplausos emocionados, mas quase sempre uma enorme dificuldade para o professor situar-se racionalmente. Para uns, a frase de Marx, anunciando que não era mais hora apenas de entender o mundo, mas de mudá-lo, tem justificado arroubos demagógicos em sala de aula, discursos políticos permeados de declarações de voto e até propaganda explícita de um ou outro candidato em períodos pré-eleitorais. Sob o pretexto de saber qual a mudança que o mundo deve merecer e fingindo acreditar que o potencial transformador do ensino de história consiste em colocar no governo representantes dos partidos que o mestre acredita que possam promover a transformação social tão sonhada, o professor perde a dignidade ao apresentar-se como uma espécie de cabo eleitoral privilegiado. Ao apresentar-se como uma espécie de cabo eleitoral privilegiado. Privilegiado sim, pois se aproveita da ascendência que tem no momento sobre a turma de alunos e, em vez de lhes dar instrumentos para decidir sozinhos, os pressiona para que aceitem a sua verdade, constrangendo, por outro lado, aqueles que por uma razão ou outra não se curvam aos seus argumentos. Não se trata de se despolitizar o discurso do professor, uma vez que não há discurso apolítico, mas de dotá-lo de equilíbrio e ponderação. O conhecimento histórico, por si próprio, carrega profundo potencial transformador, dispensando interpretações apressadas, feitas sob o impacto de circunstâncias acaloradas. Cada aluno, tem de se perceber como um ser social, alguém que vive numa determinada época, num determinado país ou região, oriundo de determinada classe social, contemporâneo de determinado acontecimento. Ele precisa saber que não poderá nunca se tornar um guerreiro medieval ou um faraó egípcio. Ele é um homem de seu tempo, e isso é uma determinação histórica. Porém, dentro do seu papel, dentro das limitações que lhe são determinadas, ele possui a liberdade de optar. Se a vida é feita de escolhas que ele, com um grau maior ou menor de liberdade, pode fazer, como sujeito de sua própria história, e por conseguinte da história social do seu tempo, cabe ao professor, utilizando-se dos métodos históricos,
descritos acima, aproximar o aluno dos personagens concretos da história, sem idealização, mostrando que gente como a gente vem fazendo história. Quanto mais o aluno sentir a história como algo próximo dele, mais terá vontade de interagir com ela. Não como uma coisa externa, distante, mas como uma prática que ele se sentirá qualificado, inclinado a exercer. O verdadeiro potencial transformador da história é a oportunidade que ela oferece de praticar a inclusão histórica. Página 28. O que ensinar? Do abstrato para exemplos concretos. Vemos com frequência professores preocupados em dar toda a matéria e frustrados com o fracasso diante dessa tarefa impossível. Há estudantes que saem do ensino médio sem nunca ter estudado em história nada que ocorreu após 1945. Outros ficam frustrados porque nada sabem sobre as antigas civilizações, apesar de conhecerem de cor o nome dos donatários das capitanias hereditárias do Brasil colônia. Como elementos complicadores, temos os exames vestibulares, ao final do ensino médio, e exames nacionais ou estaduais a cada final de ano. Professores que adotam livros didáticos sentem-se obrigados a seguir de cabo a rabo seu conteúdo, pressionados por diretores, coordenadores e pais. Com um número baixo de aulas de história oferecidos, quaisquer assuntos e discussões que, embora importantes, atrasariam a matéria, são deixados de lado. O resultado de tudo isso é a transformação do conhecimento histórico numa maçaroca de informações desconectadas ou articuladas à força, mas sempre desinteressantes e frequentemente inúteis. A medida disso é dada pela dificuldade que muitos professores têm em responder a mais banal e óbvia pergunta dos alunos: professor, para que serve isso? Como ninguém é uma enciclopédia, a primeira coisa a fazer ao montarmos um curso é selecionar os conteúdos. O professor não deve ter dó de abandonar assuntos quando não conseguir uma resposta satisfatória à questão do porquê. Às vezes, mostra-se muito mais interessante pular alguma página do livro didático ou da história, seja lá o que isso quer dizer, e dedicar o tempo, infelizmente, cada vez mais curto, das aulas a temas como a situação do índio no Brasil colonial, ao invés de capitanias hereditárias e governadores gerais, os movimentos sociais que ajudaram a derrubar a ditadura militar no Brasil, ao invés de lista dos presidentes da República e suas realizações, os efeitos deletérios do nazismo, ao invés de um histórico detalhado das batalhas da Segunda Guerra Mundial. Outras vezes, vale a pena dedicar um tempo maior à leitura cuidadosa de um determinado documento histórico, tanto pelo seu significado intrínseco como pela validade do propósito exercido. Outras vezes, vale a pena dedicar um tempo maior à leitura cuidadosa de um determinado documento histórico, tanto pelo seu significado intrínseco como pela validade do próprio exercício de ler uma fonte primária. O traquejo adquirido com tal exercício pode ser aplicado pelo aluno na leitura de vários outros textos e documentos que chegam às suas mãos. E o que é válido? A matéria escolar pode estar relacionada a vários recortes da história. Entre outros, citamos 1. Acontecimentos ou eventos históricos, a Revolução Francesa, a Segunda Guerra Mundial, a Proclamação da República. 2. Uma instituição social, a escravidão no Brasil, imperialismo, o mundo globalizado. 3. Um processo de longa duração, o desenvolvimento das primeiras civilizações. 4. Uma interação de culturas, o encontro entre europeus e indígenas no tempo do descobrimento da América. 5. Um tema monográfico, a mulher na Idade Média. Todos esses recortes são válidos, desde que façam sentido no programa específico de cada escola. Seria até aconselhável que diferentes recortes fossem utilizados,
o que permitiria ao aluno afastar-se da visão monocrática dos materiais didáticos e incolor das pseudo-pesquisas eletrônicas. Quanto aos assuntos, é preciso que se encontre uma boa justificativa para incluí-los no programa de curso. Damos a seguir alguns exemplos de sugestão, bem variados e potencialmente úteis, além de muito atraentes. Primeiro, Revolução Russa, Revolução Chinesa e Revolução Cubana. As três revoluções são movimentos ocorridos no século XX, com algumas características comuns: mudança de estruturas econômicas e políticas em ritmo acelerado, filiação marxista e leninista, eliminação da propriedade particular de bens de produção. Apesar de suas particularidades, e podem ser estudadas juntos sob o título de Revoluções do século XX, Por que é um conteúdo importante a ser tratado em sala de aula? Porque diz respeito aos acontecimentos que marcaram o século com consequências e desdobramentos até os dias de hoje. Também porque é um bom gancho para apresentar e discutir a ideia da continuidade da ruptura histórica. A história é um processo, mas que sofre rupturas. Há fatos históricos que mudam a ordem mundial. Os desenvolvimentos políticos, sociais e culturais de países inseridos no contexto mundial, sem deixar de lado a discussão sempre relevante sobre o lugar dos sonhos de igualdade e justiça social nos corações e mentes do tempo presente. Exemplos de revolta contra a ordem estabelecida e de tentativa de reconstrução social, assim como dos problemas que impediram que os objetivos fossem alcançados. Ponto 2 a estudar. Escravidão do Brasil. Esse assunto se justifica no currículo dos alunos ao contribuir para a compreensão das bases da sociedade brasileira, a situação dos negros, a origem de preconceitos raciais, contra o trabalho braçal, etc., e as relações sociais. Com base no entendimento de um fenômeno que marcou a sociedade brasileira, com consequências até hoje. Questões a serem tratadas: o sistema escravista no contexto do capitalismo mercantil, o tráfico negreiro, a escravidão em terras brasileiras, vida de escravo, o cotidiano dos escravos no trabalho e na senzala, a sexualidade, as revoltas e a resistência contra a escravidão, exemplos de forma concreta de submissão e resistência. O tema deve ser abordado de forma a aguçar o espírito crítico dos estudantes, levando-os no final a entender e combater preconceitos dentro e fora da sala de aula. O professor pode completar o trabalho de leitura sugerindo pesquisas atuais sobre o preconceito racial ou a situação dos negros no Brasil, por exemplo. Terceiro tema. Primeiras civilizações. Homens pré-históricos, Mesopotâmia, egípcios, hebreus. É muito importante estudar os assuntos de forma a procurar compreender como se começou a construir o patrimônio cultural da humanidade, do qual somos todos herdeiros, permitindo que os alunos se percebam como seres históricos, para cuja formação dos valores, como o monoteísmo ético dos hebreus, organização das cidades mesopotâmicas e relação entre religião e Estado egípcios, estão presentes. Esse recorte da história permite também que se estude em sala de aula a diferença entre história natural e história social. O animal, homem, em sua relação com a natureza, dos primitivos Homo sapiens aos mesopotâmicos, egípcios e hebreus. Além disso, partindo da pré-história, focaliza o momento em que o homem, em sua estreita relação com a natureza, se humaniza, realiza importantes conquistas materiais, passa a criar a cultura e torna-se civilizado. O próprio estudo dos pitecantropídeos e Homo sapiens, das sociedades tribais aos povos egípcios, mesopotâmicos e hebreus, pode ser uma forma de questionar os termos humano e civilizado. Tendo em mente a necessidade de levar os alunos a compreender a questão das relações do homem com o meio ambiente e suas condições materiais de existência, o professor pode abordar o tema das primeiras civilizações,
de modo a mostrar as diferentes maneiras em lidar com condições, dos povos caçadores e coletores aos grandes construtores de diques e dominadores da força das águas, como os mesopotâmicos. Além disso, pode ampliar o tema demonstrado os efeitos de condicionamentos naturais em estruturas sociais, modos de vida e organizações religiosas e políticas de maneira instigante. De maneira instigante é possível discutir os presentes da natureza e as formas de sua apropriação pelo homem ao longo de sua aventura na Terra em milhares de anos, desde sua constituição como tal. Ensinar sobre as primeiras civilizações de maneira prazerosa e, consequentemente, também consiste em procurar abordar as transformações na qualidade de vida dos seres humanos ao longo do processo civilizatório, que conduziu nossos ancestrais à conquista da fala, dos territórios, do fogo, da agricultura, da escrita, ao controle e aproveitamento dos recursos naturais, à criação das cidades e dos impérios, ao desenvolvimento de civilizações. Por meio desse estudo, os alunos poderão encontrar respostas a algumas perplexidades que têm diante de si, da história da humanidade, e adotar posturas mais colaborativas no processo de ensino-aprendizagem em seu conjunto. O Brasil, tema 4. O Brasil nos primeiros tempos da colonização, século XVI e XVII. Uma das formas mais interessantes de abordar o tema é tomar por base a problemática da pluralidade cultural e do encontro de culturas. Assim, é preciso destacar o patrimônio cultural dos primeiros habitantes do Brasil, que depois de transformado nos primeiros tempos da colonização portuguesa na América. É importante também ressaltar os usos e abusos do patrimônio natural e humano do Brasil na época colonial. Assuntos interessantes relacionados: o estilo de vida dos europeus e suas esperanças com relação ao Novo Mundo, as compatibilidades e contradições entre interesses e visões de mundo de colonos, mercadores e jesuítas, a mentalidade dos portugueses, jesuítas e colonos, e sua relação com o meio ambiente, as riquezas e os habitantes da América, incluindo os europeus que foram seduzidos pela qualidade de vida selvagem dos índios e abandonaram antigos costumes, as condições e a qualidade de vida dos índios, vida material e pensamento, semelhanças e diferenças culturais entre povos indígenas, suas relações com os bens materiais e a propriedade privada e o trabalho, costumes incluindo banhos e festas, família, sexualidade, mulher, criança, organização social, fé, leis e autoridade, o papel das guerras na sociedade indígena, arma, táticas, canibalismo, o choque de culturas, transformação na qualidade de vida dos índios, no encontro com os colonos jesuítas, aprendizado, catequese, resistência, exploração sexual, escravidão, práticas e costumes reelaborados no Novo Mundo. Por ser um tema com vasta documentação primária, editada e publicada no Brasil, pode ser também um ponto de partida para apresentar aos estudantes questões básicas relacionadas ao tratamento das fontes de pesquisa histórica, ensinando-os, na prática, a fazer críticas de documentos e análise de discurso. Por exemplo, cartas jesuítas ou documentos deixados por viajantes e cronistas podem ser analisados em sala de aula, levando-se em conta a posição social, os interesses e a visão do mundo, fatalmente enviesadas e, por vezes, preconceituosas de seus autores. Esse também é um tema que permite dar à questão do meio ambiente o destaque que merece. Basta adotar uma postura diferente de abordagens tradicionais que tratam dos primeiros tempos da conquista e colonização portuguesa, como se a natureza fosse algo inexistente ou secundário. É possível dedicar o tempo de algumas aulas às condições naturais, as diferentes formas de europeus e indígenas conceberem e lidarem com o meio ambiente, as dificuldades e as possibilidades oferecidas pelas riquezas naturais, clima, terra, flora, fauna,
na época do descobrimento, as opções de cada povo e ao encontro das culturas, observações sobre a herança de antigos hábitos indígenas e europeus no trato como o meio ambiente, no trato com o meio ambiente, que nos afetam até hoje. Tema 5. Mulheres no Brasil colonial. Um estudo monográfico das mulheres no Brasil colonial aborda a qualidade de vida de tais mulheres, praticamente em toda a sua extensão, abrangendo manifestações femininas relativas à religiosidade, maternidade, sexualidade, luta pela sobrevivência, solidariedade, saúde e trabalho. Abrange grupos sociais distintos, mas com várias experiências em comum, como índias, escravas, pobres, bruxas, prostitutas, religiosas, senhoras brancas, jovens e velhas, apresentando aos estudantes um quadro rico, variado e complexo das condições femininas nos tempos coloniais, abrindo-lhes também possibilidades para novas maneiras de olhar a vida e a história de das mulheres em geral. O estudo do tema Mulheres no Brasil colonial, ao tratar vivências de nossas antepassadas, de diferentes grupos sociais e trajetórias, seu cotidiano e as representações que delas fizeram, também é um exemplo de recorte monográfico interessante para a compreensão de aspectos importantes da disciplina de História. A estratégia consiste em caminhar do micro para o macro, ou seja, a partir de um tema pacífico como esse, adotando, é claro, uma linhagem compatível com o nível dos estudantes, o professor em sala de aula pode introduzir seus alunos na discussão de questões mais amplas, pensadas pelos historiadores, tais como o imaginário social, as representações, as mentalidades, moldando atitudes e comportamentos e sendo, por sua vez, moldados por eles, as diferenças socialmente construídas entre sexos, as interações entre as categorias de classe e gênero. Página 35. Conclusão. Como se vê, diferentes recortes da história permitem que o aluno abra enormes horizontes que podem acolher, inicialmente, sua curiosidade, depois, sua análise e, finalmente, sua identificação com essa gente como agente que construiu o processo histórico do qual ele mesmo faz parte. Acreditamos a tal ponto na capacidade de a história, bem ensinada, desempenhar esse papel que questionamos certas facilitações que, no limite, levam à descontextualização dos acontecimentos como a tentativa de fazer uma história mal comparada ou de forçar uma transversalidade um pouco oblíqua. A condição da mulher na Idade Média, comparado com a das ocidentais ou das islâmicas dos dias de hoje, perde o sentido se vista fora de seu tempo. Da mesma forma, identificar certos tipos de exploração de trabalho no capitalismo ao escravismo. Qual? O colonial? O antigo? O dos povos do deserto? Impede que se tenha uma dimensão exata do caráter de cada tipo de relação de produção historicamente determinada. O problema, em termos do processo de ensino-aprendizagem, é que o abandono da diacronia da ideia de processo pode transformar o conhecimento histórico numa sabedoria de almanaque, mal digerida, em que acontecimentos, instituições e movimentos ocorrem do nada para o nada. Será que é isso o que mais nos interessa com relação à disciplina da história? Misturar Galileu e Einstein, ou Espartaco e Zumbi, unidos por algum tema transversal? Como se fossem contemporâneos, prontos a dialogar, pode deshistoricizar suas práticas. Como se fossem contemporâneos, prontos a dialogar, pode deshistoricizar suas práticas e formas de pensamento, se não estivermos muito atentos. E, finalmente, mas não menos importante, é preciso que se volte aos livros.
A moda atual de substituí-los por pesquisas virtuais, parafernálias tecnológicas e debates sem conteúdo está levando a um progressivo empobrecimento cultural de alunos e professores. O pensamento crítico não se sustenta sem a leitura. Vício silencioso, lento e profundo. Só depois de ter a mente e o espírito alimentados pela leitura é que ilustrações computadorizadas ou filmadas podem fazer algum sentido. Da mesma forma, só se debatem ideias se antes as temos. Do contrário, novas classes se transformarão em espaços de debates óbvios e, consequentemente, iguais àqueles de que a televisão está cheia. Acreditar na história é apenas uma postura de fé, insuficiente, portanto, para um professor, de quem se espera um envolvimento tal que o permita superar as condições de trabalho, eventualmente difíceis, assim como a desvalorização social de sua profissão. Este artigo tem por objetivo abrir um debate franco e construtivo a fim de valorizar o ensino de história, colaborar com o professor e propiciar ao aluno uma aprendizagem mais prazerosa e consequente. Página 36, notas. Éric Hobsbawm, O Sentido do Passado, sobre a História de São Paulo, Companhia das Letras, 1998. Nota 2. Leia a respeito em Pinsky, Jaime, org. 12 Faces do Preconceito. São Paulo, Contexto, 1999. São duas publicações aí. Sugestões de leitura para o trabalho em sala de aula. Mulheres no Brasil Colonial. Mary Del Priore. São Paulo, editora Contexto, 2007. História das Mulheres no Brasil, também da Mary Del Priore e Carla Bessanese Pinsky, como coordenadora de texto, também pela editora Contexto. Ricardo Moura Faria, As Revoluções do Século XX, editora Contexto. Pré-História no Brasil, Pedro Paulo Funari e Francisco da Silva Noeli, editora Contexto. O Brasil que os Europeus Encontraram, Carla Bassanese Pinsky, Laima Mesgraves, editora Contexto, São Paulo, 2002. Escravidão no Brasil, Jaime Pinsky, editora Contexto, edição revista e atualizada. As Primeiras Civilizações, Ensino de História e a Criação do Fato, ambos de Jaime Pinsky.